5 erros que vão reprovar você na Polícia Militar do Espírito Santo, mesmo que você esteja estudando especificamente para esse concurso. Eu sou o professor Vandré Silvano, professor e mentor aqui do canal Missão 90. Estou aqui constantemente trazendo conteúdos para vocês que irão fazer esse concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, na ansiedade por fazer essa prova, sabendo que a prova está perto de acontecer, já estudando. Mas eu garanto para você que se você estiver fazendo uma dessas 5 coisas, você não será aprovado. Professor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Eu falo isso porque eu já tenho quase 15 anos de Polícia Militar, já fui soldado em Santa Catarina, hoje eu sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, já tenho uma certa bagagem de quase 10 anos trabalhando com concursos, com legislação específica para concursos, e eu tenho acompanhado muitos alunos não serem aprovados mesmo que eles estejam estudando. E é por isso que eu estou aqui, para poder mostrar para vocês 5 coisas que você não pode fazer se você quiser ser muito aprovado nesse concurso. Primeira coisa que eu já vou falar para você é o seguinte, são 5 pontos, o 5 é o crucial, mas o que eu julgo como mais importante é o terceiro, e eu já vou falar para vocês sobre ele, inclusive já fiz um vídeo sobre isso para vocês. Primeira coisa que vocês não podem fazer. Professor, eu quero só passar, eu quero só fazer o mínimo. Isso não vai dar certo. Porque quando você estuda para bater numa base fraca, você vai deixar margem para trás. Como assim, professor? Vamos supor, quando você estuda para gabaritar a prova, o seu nível de estudo ele vai estar assim, ó. A prova está aqui e o teu nível de estudo está aqui, ó. Você está estudando acima do nível que vai ser cobrado. Agora, se você está estudando para ser mediano, para ser aprovado, igual no último concurso aconteceu, que quem acertou a metade da prova, entrou. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso também, tem um vídeo no canal aqui sobre isso. Quem acertou a metade do último concurso, entrou. Esse concurso vai ser diferente, né? Tem outros regramentos, já li para vocês ali o termo, o extrato do concurso, né? Temos um vídeo específico falando sobre isso. Mas o que acontece? Você tem aqui a metade. Então, quando você quer atingir só a metade, você estuda no nível razoável. Caso no dia apareça conteúdos que você não tem muita afinidade ou você não estudou, não se aprofundou, você não vai atingir nem a metade. E isso vai fazer o quê? Vai tirar você de dentro do concurso. Então, estude, ó, para bater no teto, estude para gabaritar, estude para arrochar e acertar o máximo de questões possíveis. Já fizemos um vídeo mostrando quantos que você tem que acertar em cada matéria, um percentual de 30% por matéria, acertar pelo menos aí 40% da prova. Então a gente já falou para você, já trouxe um vídeo baseado no último extrato, ok? Então se liga, não estude para acertar o mínimo, primeiro ponto, ok? Segundo ponto, não treinar o físico adequadamente. Professor, mas agora eu estou estudando, estou me dedicando, estou ganhando peso, não consigo correr, não consigo fazer academia. O que o senhor me aconselha? Primeira coisa, se dê o privilégio de matar o seu cronograma e posteriormente você ir para uma academia. Poxa, eu acabei o meu cronograma do dia, eu estudei as minhas 3 horas que eu estava estipulado, 3, 4 horas, agora eu vou dar uma relaxada na academia. Não adianta você ficar ali querendo 5, 6 horas e você não vai evoluir nem nos estudos e você vai deixar o seu físico de lado. Então, se dê esse presente. Poxa, eu vou dar uma corridinha uma vez, no outro dia eu vou treinar um bíceps para poder fazer uma flexão, no outro dia eu vou fazer um abdominal para poder manter o shape, e assim você vai indo. Não negligencie, não deixe de lado o seu físico, esteja treinando ele constantemente. Por favor, não cometa o erro de chegar no dia da prova. Não, no dia da prova eu faço barra, aí você vai lá, puxa, e um não sai, não vai sair, tá? Então, esteja treinando constantemente, ok? Esteja fazendo aquela corridinha, uma vez na semana faz um treininho um pouco mais longo, ou durante a semana faz um treino um pouco mais rápido, para você estar ali, mesmo que trabalhando o seu mental, estudando, o seu físico vai estar com o metabolismo ali acelerado para que você consiga manter o shape ali até o exame físico. Inclusive eu fiz uma análise nos últimos vídeos ali, o quanto de gente que caiu no exame físico. Não foi brincadeira. Então você não pode negligenciar isso. Então esses 5 pontos aqui, não é algo que eu estou criando, não é nada da minha cabeça, não. São pontos que a gente bate para os alunos não vacilarem, para não deixarem a aprovação passar e vocês perderem essa oportunidade. Então, beleza? Primeira coisa,
estudar para acertar o mínimo. Se você fizer isso, você não vai ser aprovado. E não treinar adequadamente ali o seu físico, tá ok? Terceiro, como eu falei, para mim é o mais importante, mas eu vou deixar isso porque a gente já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar isso por último. Outra coisa, o ponto 4, não fazer simulado antes da prova. Professor, mas como assim não tem que fazer simulado? Você tem que fazer simulado por quê? Você vai ser colocado numa realidade de prova. Então, por exemplo, você tem 4 horas para resolver uma prova, quanto tempo você pode demorar em cada questão resolvendo? A gente sabe que a parte da matemática, né, uma parte que é um pouco mais complexa, a parte de português talvez exija um pouco mais de tempo de você. Geografia e história, eu acredito eu que nem tanto. Mas essa parte de matemática, de português, ela vai consumir um tempo de vocês. Então, quanto tempo você vai demorar em cada questão? Por isso que a gente precisa que você faça simulados constantemente. Se você conseguir fazer simulado presencial, vai ser a cereja do bolo. Por quê? Você vai ser colocado num ambiente de prova, você vai ser colocado numa sala com mais pessoas que estão vivendo aquela realidade que você. Você vai ter que aprender a lidar com barulho, você vai ter que aprender a lidar com calor, tudo isso vai colocar você numa realidade de prova. Então, não negligencie fazer simulados preparatórios para essa prova. Aqui no CFO da PMDF, nós fizemos 3 simulados, simulando exatamente como que vai ser a prova do CFO. São 5 horas de prova, tem redação, tem que ser colocado numa situação que ele vai vivenciar. Então por isso nós fizemos 3 simulados, até um mês antes da prova. Então mais do que um mês antes da prova eu não aconselho fazer, porque senão você vai ficar ansioso, preocupado, talvez você não vá tão bem, aí você vai ficar estressado. Então faça dessa maneira. Tente fazer um simulado aí por mês até a data da prova, um a cada 15 dias, estourando 20 dias aí. Tá? Porque um por semana eu já não aconselho, mas tente fazer bastante simulados aí para que você não perca aí, chegue no dia da prova e veja um momento, uma circunstância que você não está habituado. Você estando habituado, você chega lá e vai ser mais um simulado para você, beleza? Outra coisa, ponto 5, a gente já vai voltar para o 3, mas deixa eu te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal e acompanhe constantemente as notícias que nós estamos trazendo para o seu concurso. Lá no link da descrição tem um link para você acessar o nosso grupo. Dentro desse grupo, nós fornecemos materiais de estudos, nós fornecemos edital verticalizado, raio-x da banca, plano de estudos, mas basta você entrar nesse link que está aqui, na descrição desse grupo. Tranquilo? E vamos para o 5, a procrastinação. Pô, professor, procrastinação, isso aí é tão óbvio. Cara, olha só. Por que eu falo sobre a procrastinação? Você sabe que o edital vai sair. Você sabe que o edital está na porta. Você sabe que a prova vai acontecer. E aí o que você faz? Não, eu tenho 3 meses ainda, dá tempo. Aí depois você pensa, não, eu tenho 2 meses ainda, vai dar tempo, né? O mês ainda nem começou, dá para eu aproveitar aqui o feriado, vou viajar para a praia no feriado e tal. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Chegando um mês antes da prova, você vai ficar enlouquecido, querendo estudar tudo de uma vez só. E obviamente o que vai acontecer? Não vai conseguir dar conta do conteúdo, não vai conseguir estudar de maneira com qualidade e aí a sua aprovação ela não vai acontecer. Então, desses 5 erros aqui, esse número 5 aqui, ele é algo que depende muito de você. Todos os outros obviamente dependem de você, mas esse 5º aqui, ele vai ser a partir de uma decisão que você tem que ser. Poxa, eu quero muito ser policial militar. Se eu quero ser policial militar, eu tenho que tomar uma decisão de quê? De estudar. As outras que eu falei é estudar errado, não treinar pro TAF. Tudo bem. Agora, essa aqui é o que você depende de você, de tomar a decisão. Eu quero estudar, então aconteça o que acontecer, eu vou cair para cima, eu vou fazer acontecer, eu vou ser policial militar. Então, esse para mim é o mais importante dentro da sua realidade, dentro da sua mentalidade. Quando você muda essa mentalidade, vai fazer com que você se dedique nos outros todos, que a gente falou simulado. Poxa, como é que você vai fazer um simulado se você está procrastinando, deixando para depois? Como é que você vai estudar, fazer um teste físico ali, cuidar da sua saúde, se você não está com vontade de ser policial? Se você estudar para acertar o mínimo, como é que você vai estudar para acertar mais do mínimo se você não tomou a decisão ainda de ser policial? Então, essa parte da procrastinação é algo que vai ser muito da sua mentalidade. Quando você decidir o que você quer da sua vida, essa parte aí da mentalidade, ela vai ser
tranquilo para você resolver. Então esse ponto 5, por mais que ele seja muito importante, é algo que eu acho que depende muito da sua cabeça. Tá? Quando você resolve a sua mentalidade, a sua cabeça, tudo vai acontecendo de uma maneira mais objetiva. E outra coisa, não deixe para estudar depois que o edital sai. Né? Não queira estudar, por exemplo, não, vou estudar um dia 6 horas e no outro dia eu vou estudar 1 hora. Tenha constância, tenha disciplina. Né? Então assim, saiba o que você tem que fazer todos os dias, de maneira organizada, de maneira clara. Né? Falando sobre esse assunto, eu já entro no ponto 3, né, que eu falei para vocês que para mim era o mais importante de todos. Já falei, fiz uma aula sobre isso já. Estudar sem um cronograma estruturado. Se você não tiver um cronograma estruturado, você não vai passar nesse concurso. Me desculpa falar para você, mas você não vai passar. Por quê? Porque você vai estudar de forma desorganizada. Como assim, professor, desorganizado? Você vai estudar todas as matérias, todos os assuntos que estão no edital de maneira igual. E não é assim que acontece. Tem assuntos dentro do edital que ele tem um peso maior do que outros. Como assim, professor, tem um peso maior? Tem um peso maior porque ele costuma ser cobrado constantemente. Por exemplo, a gente já sabe que a banca é a IDECAM. Então a banca IDECAM, ela tem uma peculiaridade ao cobrar a parte da matemática. Então a parte da matemática, ela costuma pesar a mão em certos pontos. E é esse o ponto que você vai ter que dar mais atenção quando você estiver estudando. Não adianta você estudar análise combinatória no nível baixo, sendo que a cobrança deles com análise combinatória é um nível muito alto. Então você não pode estudar análise combinatória do mesmo jeito que você estuda porcentagem, do mesmo jeito que você estuda ali aquela parte regra de 3. Não, você tem que ter um plano que vai permitir com que você estude cada matéria com o seu peso de acordo com os assuntos mais importantes, ok? Então, foque naquilo também que você tem dificuldade, né? Tentar entender, professor, eu não sei nada de matemática, então eu vou só estudar matemática? Não. Você vai focar dentro da parte de matemática aqueles assuntos que mais têm incidência de cair na sua prova. Como que eu faço para saber qual o assunto que tem mais incidência, professor? Dentro do grupo eu já fiz um raio-x da banca IDECAM disponível para você de maneira gratuita. Basta você entrar no grupo e ter acesso a esse material. Tranquilo? Outra coisa, não negligencie, né, essa parte do cronograma. Tenha algo ajustado, que você saiba o que você vai estudar, como você vai estudar, que horas você vai estudar. Toda a sua organização depende da sua estratégia de prova. Então tenha isso em mente, que você precisa de um cronograma estruturado, tá? Que não vai deixar você estudar de maneira de qualquer jeito, como você quer. Não, tem estudos, a gente estuda para isso, a gente já trabalha com isso há muito tempo e já faz essas análises para poder facilitar a sua vida. Então se liga nesses pontos que eu trouxe para vocês. Então, recapitulando, que eu trouxe para você aqui já no primeiro, estudar para acertar o mínimo. Isso aí você não pode fazer de jeito nenhum, tá? Negligenciar o TAF, de jeito nenhum. Estudar sem um cronograma, o 3 que eu falei para você que era o mais importante. Tem um vídeo aqui no nosso canal, dá uma olhada aí, que ele vai ter um vídeo que vai falar sobre esse planejamento de estudos que você deve ter. Não fazer os simulados e também a procrastinação. Então, se você evitar esses 5 erros, a sua chance de aprovação ela vai aumentar 200, 300%. Basta você não cometer esses 5 erros para que você possa garantir a sua aprovação. E se você quiser uma estratégia completa para ser aprovado nesse concurso, aqui embaixo está o link do nosso grupo para você acessar e ter esse conteúdo exclusivo que só nós do Missão 90 estamos preparando para vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela parceria, por esses minutos que nós tivemos aqui. São 5 passos importantes que você não pode fazer se você quiser aprovar. Se você quiser ser aprovado, beleza? Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!